E aí, meus manos de boa? Estamos começando aqui mais um vídeo e o tema do vídeo de hoje é: os homens estão despertando? Basicamente, né, hoje em dia existem muito mais pessoas falando sobre esse despertar dos homens, mas ao longo desse vídeo a gente vai levantar alguns pontos para ver, né, se faz sentido dizer que os homens estão despertando ou não. Primeiramente, antes de começar o vídeo, é interessante saber que quando a gente fala tomar a Red, né, tomar a Red Pill, o que isso significa na verdade é que você teve acesso, né, a informações, ou seja, você teve acesso à verdade sobre a natureza dos seres humanos em geral, sobre a natureza dos relacionamentos, das interações entre homens e mulheres. Então, quando a gente fala tomar a rédea, é justamente isso, é ter acesso a informações que você não tinha antes. E essas informações, né, têm o potencial de mudar a sua visão de mundo. Outro ponto também interessante é que geralmente quando a gente fala de um cara Red Pill, né, ou de alguém da Red, isso geralmente sempre vem associado ao status, né, de relacionamento solteiro. Então, quando a gente fala o Red Pill ou tomar a Red, geralmente se pensa, né, logo em um cara que está solteiro. Mas como o primeiro ponto que eu falei, quando você toma a Red, você tem informações sobre a natureza, né, dos seres humanos e dos relacionamentos. E o que você faz depois disso já não é necessariamente influência, né, das ideias da Red Pill, porque depois que você toma a Red, você basicamente pode escolher o que você deseja, que aí vai depender, né, do seu VSM, vai depender do seu ambiente. Basicamente, se você é um cara de VSM bom, você pode sim tomar a rédea e continuar se relacionando tranquilamente com mulheres. Ou sei lá, se você tem o VSM muito baixo, você pode tomar a rédea e realmente querer, né, seguir ali um celibato, no caso um volcel, um celibato voluntário. Porque, como você já sabe a verdade sobre os relacionamentos, você vai perceber que realmente o VSM influencia muito, e daí, com essas informações mas o seu ambiente que você vive, você acaba tomando decisões que podem ser únicas, né, para cada cara. Talvez um cara queira ficar realmente solteiro o resto da vida, outro cara queira só se relacionar quando aumentar o VSM, ou então mudar o estilo, né, da abordagem, ter alguns comportamentos que realmente fogem do padrão, porque justamente você teve acesso a algumas informações e você, né, depois de ter essas informações, você tem um substrato de informação diferente para tomar algumas decisões. Logo, não necessariamente quando uma pessoa toma a Red Pill, né, quando ela tem acesso a essas verdades, não necessariamente ela vai ficar solteira o resto da vida, ou não necessariamente ela tem obrigatoriamente de ficar solteira. Então, é meio que uma escolha que você faz depois de entender como é que está o mercado, como é que está a situação geral ou então do seu ambiente específico. Quando a gente percebe isso, a gente percebe também que, na verdade, esse despertar, né, não necessariamente vem depois de tomar a rédea, porque você tem, geralmente, né, em qualquer conteúdo que você consome, você primeiramente tem acesso a uma informação, depois você assimila aquela informação, até que você começa a ver no dia a dia e depois você realmente internaliza aquela informação. Então, o despertar, ele não é um processo de você ter acesso à informação e rapidamente desperta. Não, ele é uma realidade mais progressiva, onde você vai ao longo do tempo percebendo detalhes que você não tinha percebido, você vai percebendo em situações diárias, coisas que você realmente ignorava totalmente, e através dessas experiências novas que você está tendo, você acaba validando, né, ou até mesmo provando os pensamentos e as observações que os caras que distribuem a rede estão fazendo. Ou seja, é um processo que realmente vai precisar do seu esforço ativo. Não é uma situação de você só ficar repetindo jargões, né? Repetindo frases prontas. Porque quando você, na verdade, repete, isso já é um sinal de que você não internalizou aquilo. Quando você observa uma citação, quando você observa uma frase, né, de algum desses caras, e você internaliza e você traz para a sua realidade, você realmente vai começar a ver o mundo de outra forma e não ficar só falando frases prontas. Então,
realmente esse despertar, né, os homens estão despertando, já é uma parada bem mais profunda, por conta que esse despertar é uma parada do dia a dia, é uma parada que esse cara vai ter que fazer internamente na mente dele e não só ficar consumindo conteúdo. Outro ponto também que hoje em dia ficou bem mais visível é que realmente a Red Pill, ela furou a bolha. Basicamente antes, né, era só de um nicho muito específico de homens, mas ao longo do tempo, né, por conta principalmente de redes sociais, existe um compartilhamento muito forte e existe realmente essa exposição maior desses conteúdos Red Pill. Então, muitos homens estão realmente tendo acesso, né, a essas redes, a essas informações. Não necessariamente os homens estão assimilando, não necessariamente os homens estão entrando, né, de cabeça nesse conteúdo. Na verdade, eles estão tendo acesso, mas muitas vezes não é um acesso muito direto, né? Às vezes é só um reels que ele vê no Instagram e tal, que aí acaba realmente naquele momento impactando ele, mas logo depois, quando ele volta para a Matrix normal, ele acaba sendo só mais um escravo da Matrix. Então, o fato é que realmente existe uma maior exposição dessas verdades, né, da machosfera, mas não necessariamente, quando você diz que está tendo maior acesso a essas informações, não necessariamente os caras estão despertando. Porque, como eu falei, é diferente você ter acesso à informação e você realmente internalizar aquela informação. É como se realmente, se os caras estão despertando, eles conseguem produzir meio que um conteúdo em cima disso. Então, se eu entendo bem a natureza das mulheres, a natureza dos homens, eu consigo, né, discorrer sobre esse assunto, porque justamente eu internalizei e eu acabo observando com meus próprios olhos a realidade e não fico só copiando frase pronta. É tanto que a própria Matrix, né, o próprio sistema, ele ganha energia, ele fica cada vez mais forte quando não se dá uma profundidade. Quando você fica só simplesmente repetindo padrões, ali você está alimentando a Matrix. Então, muitas das vezes existem caras da Red que estão também em uma Matrix, porque basicamente você só mudou de ideia e continua sem pensar, simplesmente repetindo comandos que outros caras, né, no caso esses caras que estão na machosfera, estão falando. Então você não despertou, tá ligado? Você simplesmente mudou de Matrix e agora tá repetindo outros padrões que você nem sabe por que tá fazendo aquilo. Mas o interessante é que muitos homens realmente estão reconhecendo, né, que existem desigualdades entre homens e mulheres. Sempre foi óbvio, né, que homens e mulheres são diferentes, só que com a tentativa do mainstream, com a tentativa de vários mídias grandes, né, de informação, tentaram fazer, principalmente também o feminismo, eles vieram muito com esse argumento entre não existe diferença entre homens e mulheres, mas hoje em dia não tem como realmente negar que os sexos são diferentes. É tanto que existe os dois sexos, né? Se fosse igual, basicamente, ia ser todo mundo da mesma forma. Mas existem ali, sim, diferenças físicas, psicológicas e sociais também, que é o que a gente chama de Matrix. Então, muitos homens eles estão percebendo realmente que a sociedade, né, as normas sociais e as leis também estão acabando favorecendo as mulheres em várias situações, principalmente em situações de relacionamento, de família, né, de divórcio, guarda dos filhos e diversas outras situações que geralmente são do cunho social, do cunho de relacionamento. Então, é inegável que, por conta também dessa disseminação de conteúdo da machosfera na internet, realmente hoje em dia grande parte dos homens conseguem reconhecer que existem essas desigualdades no tratamento social com o homem e com a mulher. E com esse reconhecimento, né, dessa desigualdade, basicamente os homens vão percebendo naturalmente que as normas sociais convencionais, elas realmente, né, têm um sentido muito mais a favorecer as mulheres. Então, normas sociais, né, que estão atreladas à ideia de namoro, de relacionamento sério, elas sempre têm uma dinâmica onde o homem investe mais e a mulher escolhe, né? A mulher aproveita ali muitas das vezes as situações sem precisar recompensar isso, enquanto que muitas das situações onde o homem poderia fazer situações parecidas, ele não pode por conta dessas conversões, né, sociais. Então, muitos homens estão percebendo
que existe um tratamento muito diferenciado tanto para o homem quanto para a mulher, principalmente quando se fala sobre namoro, sobre relacionamento, né? Esses pontos, eles acabam não favorecendo os homens e isso, né, os força a reavaliar, a ajustar tanto as expectativas quanto as estratégias. E isso realmente vai contra a ideia de que os homens estão despertando, porque a tendência é os caras não mudarem as estratégias e nem as expectativas. Ainda hoje em dia, na cabeça da maioria dos homens, né, as mulheres têm muito valor ao ponto de o cara precisar se humilhar para simplesmente suprir essa expectativa de ter uma mulher. E muitos caras acabam não conseguindo mudar a sua estratégia mesmo sabendo, né, que essas conversões sociais são mais a favor de mulher, mesmo percebendo que existe essa desigualdade de tratamento, tanto do homem quanto da mulher, mesmo tudo isso ficando cada vez mais evidente, os homens ainda não mudaram a estratégia, os homens ainda não mudaram as suas expectativas, as suas perspectivas de relacionamento. Então, isso aqui corrobora muito com a ideia do início do vídeo, que é justamente a ideia de que você tem a informação da Red, ou seja, você tomar uma Red Pill, não necessariamente significa que você despertou. Porque se você tivesse realmente despertado, você ia começar, por ter internalizado, né, esse conhecimento, você ia começar a mudar tanto a forma como você vê o mundo, ou seja, suas expectativas, e ia mudar também a forma como você age no mundo, no caso, as suas estratégias. Enquanto você não mudou isso, realmente você não despertou, porque você simplesmente teve uma informação, né? E depois continuou vivendo a vida normal. E outro ponto também que vai totalmente contra essa ideia de que os homens estão despertando é a ideia da autossuficiência emocional que nós homens precisamos. Basicamente, né, existe muito na machosfera essa ideia de você ser cada vez mais autossuficiente, principalmente emocionalmente, né? Também financeiramente, óbvio, e psicologicamente, mas emocionalmente vai ser o que te blinda mais contra mulheres espertinhas, né? Contra mulheres que podem ali trazer um prejuízo na sua vida. Porque justamente quando você tem essa autossuficiência, você aprende a não depender de validação externa, dando uma força muito mais para que você quebre padrões, né? Para que você quebre ali convenções sociais que já estão estabilizadas há muito tempo. E isso por conta, né, de uma observação que você teve da realidade. Ou seja, muitas das vezes o cara entrava em um relacionamento ou ficava com a mina simplesmente para não ser visto como gay ou para não ser visto como fracassado. Mas hoje em dia, né, na Red Pill, assim, na machosfera, quanto mais autossuficiência emocional o cara consegue, menos ele precisa agradar a sociedade dessa forma. E principalmente também, né, quando se fala sobre essas questões de romance, de algo mais íntimo, então muitas das vezes os caras realmente estão internalizando e percebendo que não vale a pena e por isso eles não se relacionam. Mas outro fato é que emocionalmente, nós seres humanos, a gente é muito não inteligente, no caso, a gente é muito burro emocionalmente falando. A gente não tem inteligência emocional. E isso faz com que, mesmo a gente sabendo de diversas verdades, a gente acabe fazendo coisas erradas e continuando fazendo essas coisas erradas. Então, em resumo, a Red Pill está sim mais popular, não uma bolha muito grande no nível, sei lá, mainstream, mas realmente existe uma disseminação de informações sobre relacionamentos, né, que provém aí da machosfera. Mas esse ponto de as pessoas terem mais informação sobre isso não necessariamente implica que os homens estão despertando. Porque, como eu falei, o despertar ele é um processo bem longo e profundo que você vai ali mudando a sua forma de ver, mudando a sua forma de pensar
mudando a sua forma de agir, e essas mudanças, elas geralmente vêm não só através de frases que você escuta ou de argumentos que você escuta. Essas mudanças vêm através de experiências práticas que você vai tendo ao longo da vida. Então, realmente, os homens que estão despertando são os homens que pegam esse conteúdo e que já tinham uma experiência prévia ou que estão tendo uma experiência, né, atual, e através disso eles acabam internalizando e aprendendo realmente com a realidade e não com algum mentor ou com algum produtor de conteúdo, tá ligado? Porque justamente a gente aprende na prática. Então, se você tem acesso a uma informação específica e tem acesso a experiências que são sobre essa informação, você acaba internalizando e acaba percebendo ali muitas coisas que até o próprio produtor ainda não percebeu. Então, o que eu acredito é justamente isso. Existe uma maior explanação desses conteúdos da Red Pill, mas não necessariamente existe um maior despertar. E muitos caras que estão na Red há muito tempo ainda não despertaram. E se você ficou até aqui nesse vídeo, deixa seu like. Se eu esqueci de falar alguma coisa, comenta aí. Ou se você quer uma parte 2, né? Eu posso falar bem mais sobre esse tema. Deixa aí, se você quiser, é só comentar a parte 2. Ativa o sininho, se inscreve se não for inscrito e até o próximo vídeo. É nóis.